Aula da noite, tá? Dia 11/11/11, aula número 7, da turma da noite. Aguardando o pessoal entrar. Boa noite! Boa noite! Boa noite, professor. Olá! Como vão? Tudo bem? Bem, e a senhora tá bem? Graças a Deus! Só Cadê o pessoal, hein? estavam falando no grupo, perguntando se ia ter aula. Estão em dúvida. Que dúvida foi Não- essa? Se eu sempre disse que vai ter aula, sempre tem aula. Então, aí Quando não tem, eu perguntaram. aviso, né? Então, aí perguntaram cadê o link. Eu enviei no grupo. Acabei de enviar, inclusive, não foi não? Deixa eu ver se entra. Pior que não foi ainda. Peraí, deixa eu ver para onde eu enviei esse link. Ah, enviei sim, entrou agora. Minha internet. Aqui, ó, entrou agora. Enviei 18h54. Eu sempre entro depois da 19 por causa dessa confusão. Mas vai ter sim. E quando der 10 para as 8, eu vou liberar vocês para fazerem a prova. A prova vocês enfrentam até quinta-feira à noite, tá? E eu vou ter uma live hoje, 8 horas. Mas tá tudo sob controle. Agora tem como repetir? Boa noite, professora. Repito daqui a pouco tudo bem? Tá certo. O financiamento será o suficiente para garantir a segurança nas eleições. Por isso, o TRE não viu o Tribunal Superior Eleitoral, apesar de não haver previsão de ida da prova para municípios, o Exército vai ficar completando. Também vai demais, né? Vira um chuveiro de bota de volta. Haja paciência com esses pedreiros. Que foi, menina? Que pedreiro? Ô, professora, tô falando aqui em casa. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Vamos lá, vamos estudar? Vamos tirar 10. Isso mesmo. Certíssimo. Não é não? É. Pensamento positivo. Isso mesmo. Meu Deus do céu, como é que pode, hein, velho? Olha, eu vou ficar no ar. Logo cedo, cerca de 8 veículos carregados com urnas eletrônicas devidamente marcadas já estavam preparados para o estacionamento. E aí, tem quantas pessoas já no grupo? 13 só. Veículos, alguns cedidos por parceiros do TRE, que estão dando apoio logístico, foram carregados na noite anterior. Oi, pessoal, quando não tem aula, se por acaso por algum problema, eu aviso antes, entendeu? Estou aguardando aqui, tá bom? Obrigada. Entrem aí rapidinho, porque depois eu vou entregar a prova a vocês, tá certo? Um abraço. A internet do meu celular é que tá bem lenta. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pronto. 1971 urnas eletrônicas, já contando com aquelas que podem ser usadas caso já começam a ser baseadas. Vamos lá, vou começar, tá bom, pessoal, a aula? Temos agora 10 pessoas já. Dá para a gente começar, tá bom? Vamos lá, então. Boa noite. A aula de hoje nós vamos tratar, tá? Da revisão
falando sobre conflitos e trabalho em grupo. Vou resumir, tá certo? A questão da comunicação, principalmente interpessoal e intrapessoal. Falaremos sobre o paciente depressivo, enfatizando a depressão, o paciente ansioso, enfatizando a ansiedade, e o paciente estressado, enfatizando justamente o estresse, tá bom? E como é que vocês estão hoje? Tá tudo bem? Quero saber. Nervosa pra prova. Nervosa pra prova? Ansiosa pra prova. Não fiquem, não. Pronto, só tô pegando. Hoje vocês podem dar uma olhadinha nas questões que eu vou passar e as dúvidas que vocês tiverem, vocês já tiram as dúvidas hoje aqui, tá certo? Boa noite. Boa noite. A aula de ontem, de hoje, ainda não está no YouTube, porque eu não consegui ainda, tá? Mas vai estar até o final da noite aí. Assim que eu terminar a live de 8 horas, eu vou sim me dedicar a colocar essas aulas já no link para vocês, tá certo? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos primeiro falar sobre conflitos e trabalho em grupo. O que vocês entendem por conflito? Discussão. Discussão, olha, boa. O que vai cair na prova relacionado a conflitos, tá? Quando nós estamos trabalhando, a gente está num local onde existem várias pessoas, é uma equipe multidisciplinar, onde temos várias especialidades juntas, a maioria com objetivos iguais, concordam? Mas com comportamentos, pensamentos, histórias, particularidades, individualidades totalmente diferentes. Por isso que existem os conflitos. Mas, pensando nesse conflito no local de trabalho, o que eu peço na prova é para que vocês olhem o conflito por outro olhar. O conflito é uma possibilidade de desenvolver algo que está pendente, que não está muito claro, que provocou um erro ou que irá provocar um erro, tá? Então, a partir do momento que a gente encontra essa possibilidade de ver o conflito, tá, em diferentes cenários da sua vida, mas como uma mola e não como paralisante, e também não sendo aquela possibilidade de colocar aquele dedo bem grande em cima de alguém e dizer que é culpado, tá? É importante que você se entenda parte daquele processo. Então, conflito não é só a questão de algo negativo, mas pode ser visto e deve ser visto numa equipe de trabalho como algo positivo, tá? Se vocês começarem a pensar assim, eu tenho certeza que vocês começam a plantar uma sementinha, tá? Uma sementinha de, quem sabe aí, de melhor comunicação. Porque quando a gente tem essa tolerância do outro, é porque a gente reconhece também que a gente erra. Uma hora eu erro também. E aí alguém vai ter que ficar do meu lado também. Então, quando a gente cria essa possibilidade, a gente tem como poder ter maior habilidade de lidar com os conflitos, tá certo? Muitas vezes o conflito ele pode ser interpessoal com o outro, mas também pode ser intrapessoal. E muitas vezes a gente não tem a habilidade, tá? Manejo de lidar com os conflitos intrapessoais. Intra sou eu comigo mesmo. E muitas vezes, por a gente não ter essa habilidade de lidar com os conflitos conosco, o que acontece? A gente tem como colocar a culpa sempre no outro, tá? E aí, eu queria falar aqui, aproveitando, eu venho falar aqui de um conceito muito importante, que é esse aqui. Qual foi o conceito que eu acabei de...
Que eu acabei de digitar. Quem sabe, quem consegue ler aí? Autorresponsabilidade. Isso. Ou seja, você é assumir para você algo que você acredita que o outro só faz com você o que você permite. Ou seja, você consegue elaborar e criar em si uma autorresponsabilidade. Para relações, para inteligência relacional, esse é um item fundamental. E eu não estou falando só relações interpessoais. Cai na prova também, tá? Relações interpessoais é você com os outros, em diferentes cenários. Relação intrapessoal é você consigo mesmo, tá? E é diante desses conflitos e dessas relações que a gente tem a grande possibilidade de crescimento ou a grande possibilidade de adoecimento. Então, quando você assume a responsabilidade, até para que um outro faça com você, você se liberta, você tem uma liberdade. E não é porque você não se importa com o outro, mas é porque você precisa se colocar, tá? Então, é algo bem complexo, mas ao mesmo tempo muito para que a gente comece a pensar e colocar em prática, tá certo? Pode falar, quem tá falando. Isso mesmo, tá certo? Isso mesmo, vai ficar até 24 horas. Então, vocês entenderam esse conceito de conflitos e trabalho em grupo? Sim. Entenderam também o que é relacionamento interpessoal e intrapessoal? Sim. Eu não entendi não, professora. Relação interpessoal é relação você com os outros. Lembre, internet, claro que não tem nada a ver, mas só para ficar a dica. Internet, ou seja, a conexão com os outros. Intra é você com você mesmo, eu comigo. Intra para dentro, olha, interno. Então é para dentro, então relação você consigo mesmo, tá? Vocês sabem Professora, que... Pode falar. O conflito normalmente é visto como algo negativo, né? Sim, verdade. Só que também ele pode ser para resolver algo que está pendente e não ser negativo isso, né? Isso pode ser mesmo. isso também? É isso mesmo, é esse ponto. Para quem Certo. trabalha, para quem vive, para quem tem o trabalho, para quem vive para se dar bem, para ficar bem no seu trabalho, ter qualidade de vida, é preciso pensar dessa maneira, tá? Certo. Tá bom? Tem um método de comunicação não violenta, tá? Que é de Rosenberg. Eu gosto bastante. Esse Rosenberg, ele foi aluno de Carl Rogers. E aí, eu queria trazer para vocês, porque ele traz o sentido da benevolência e da empatia. Segundo ele, é preciso que a gente observe, escreva a situação mais objetivamente possível. Quando existe uma comunicação, por exemplo, um feedback que você precisa dar negativo a uma pessoa, que você pense antes, que você elabore melhor, que você não deixe suas emoções tomarem tanto conta, porque de alguma maneira você vai ser menos assertivo, tá? Sentimento, exprimir os sentimentos em relação. Necessidade, esclarecer e exprimir sua necessidade. E perguntar, fazer uma pergunta sempre que possível, aberta para ser respondida. Então, quando você vai se comunicar com alguém, principalmente dar um feedback negativo, é importante que você tenha uma postura aberta, tá? Estamos falando aí de conflito de trabalho, comunicação não violenta. Você não precisa dizer a verdade da maneira grosseira. Você pode dizer a verdade da maneira que você gostaria que alguém te dissesse a verdade. Que às vezes a gente não faz esse exercício. A gente fala da maneira que a gente acha que a pessoa receba. Mas quando é com a gente, geralmente as pessoas mais verdadeiras, que se dizem verdadeiras, mais cruéis, tá? Verdadeiras, mas que machucam, porque palavras ficam, elas realmente têm uma... Acho que palavra tem uma... É como se fosse bem afiado, sabe? Isso fica realmente. Então, às vezes, ser verdadeiro não é bem isso, tá? E isso destrói relações, destrói também questões muito de trabalho mesmo, é sistêmico. Então, é uma teoria sistêmica, o quê? Você está ali trabalhando, mas você está em conexão com todos os setores.
se você errar, qualquer impacto, qualquer comportamento negativo seu, de alguma maneira vai impactar toda a equipe, todo o grupo, tá? Ter essa noção sistêmica é importante. Ter essa noção da comunicação não violenta. Eu tenho até um exemplo aqui. Por exemplo, você pode falar se a pessoa não fez o trabalho, né? Por exemplo, você esperava algo da pessoa e a pessoa não fez o trabalho. Como é que você pode dar esse feedback a essa pessoa, já que você está muito chateado? Primeiro, não fale quando você estiver chateado. Deixe passar e esfriar a cabeça, porque a gente já sabe que esse não é o melhor caminho. A gente já percebeu aí durante todas as aulas do curso. Segundo, você pensa o quê? Você tem um momento, marca um momento para falar, e você começa a falar coisas boas dessa pessoa, porque todo mundo tem algo bom. Mesmo as pessoas que você tem como inimigo, que nunca é bom ter, o ódio é um veneno que é para você, é muito pior para quem tem do que para quem você deseja, tá? Então, inimigos, eles só fazem mal pra gente. A gente sempre vai para trás, não tem jeito. Então, tá bom. Então, você tem essa questão do feedback negativo, mas você tem que elogiar primeiro, porque essa pessoa ela contribui de alguma maneira. Quando você elogia, você desarma. Primeiro porque você já está desarmado. Você lembra que agora é sua parte. Você não vai apontar o dedo para ela, porque tem 3 apontando para você. Então, essa pessoa ela precisa de um feedback de crescimento. Ela vai receber. Agora, o que ela vai fazer com isso não é problema mais seu. Tá? Você vai estar o quê? Colocando, falando a sua verdade e vai estabelecendo com o ponto de vista dessa pessoa. Então, elogiar sempre o que tem de bom. É difícil fazer esse exercício? Na primeira vez você erra, na segunda vez você erra, na terceira você já está melhorzinho. E aos poucos você vai melhorando essa comunicação não violenta, essa resolução de conflitos. E depois você fala, mas fala de um jeito que a pessoa, como ela já está desarmada, e como ela já tem uma postura, já que você percebe o jeito de olhar, a maneira de se colocar, a maneira da postura que está corporal, tudo isso ela se coloca receptiva. Então você pode falar, olha, eu estou um pouco triste, porque eu não esperava que você não fizesse determinada coisa. Eu queria entender por que você não fez, até porque eu já acabei de dizer o quanto você é importante, quanto você tem o seu papel importante aqui. O que você tem para me dizer? O que é que aconteceu? De repente ela pode dizer, eu não percebi. Mas precisa ficar mais atento. Então, a gente vai ter que olhar isso. Se você for estiver na liderança, você pode ficar avaliando essa questão e dando aquele feedback positivo. Conseguiu aí, muito bem, a relação de confiança volta, tá? Ou se for uma questão de colega de trabalho, ou amizade, ou casamento, ou pai, ou filho, e alguém mais emocionalmente falando, você dá aquele feedback realmente que você agora se sente mais seguro. Mas que existem maneiras e maneiras de se falar a mesma coisa, tá? Que vocês encontrem a melhor. Aqui você possa guardar algo bom, deixar algo bom na pessoa. E não deixar coisas ruins. Algo que que a pessoa pense em você como pessoa que não sabe negociar. Como alguém que não sabe falar com a outra. A pessoa tá errada e você ainda sai como errado. Muitas vezes. Quando a gente deixa a emoção tomar conta, tá certo? São essas 2 questões que a gente vai enfatizar aqui na prova, tá certo? Relacionamento interpessoal e intrapessoal, conflito no trabalho. Agora vamos falar sobre o paciente depressivo, tá? E o paciente ansioso. E o paciente é ansioso, depressivo e estressado, tá certo? Vamos lá para ele. Eu só vou agora compartilhar minha... Aqui não é essa aqui que eu quero. Deixa eu fechar. Eu demoro, mas vocês sabem que eu consigo. Então, paciência, respirem, que uma hora o negócio sai aqui, tá certo? Vou pegar lá no grupo de vocês, que é mais fácil. Vou pegar aqui no F24, tanto faz. Deixa eu ver. Vou pegar só a aulinha, o slide, pra gente fazer aqui, rapidinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Estou, Quem professor. não aprendeu a fazer isso, né? Eu vim aqui no grupo, cliquei, vim aqui em documentos e estou procurando a aula 6, que no caso é 6 e 7. Só isso, tá?
Isso para quem ainda não conseguiu ainda fazer. Agora vocês têm como ver, né? E aí eu posso te ajudar mais vocês. É uma mão na roda Professora. isso aí, viu, professora? Pode falar. Sobre Rosenberg, ele tem alguma teoria que a senhora falou, alguma coisa? Então, tem, mas não vai ter nada muito importante para vocês, não. Tá, Certo? certo. É mais filosofia, compreende? Mas Entendo. que como o homem já pensava antes, né? Sobre essa gestão Sim. de conflitos. Interessante, né? Uhum, Certo? certo. Deixa eu colocar aqui no paciente depressivo, ansioso e o paciente o quê? Estressado. Estressado. Isso. A gente vem falando bastante sobre postura, lembra? O eu comigo, autoconhecimento. Então, eu não preciso falar tanto sobre isso, tá certo? Mas, porque isso o é ego. id, ego, superego, questão da psicanálise, tá? Isso. É inconsciente, psicanálise inconsciente, estrutura da personalidade, id, ego, superego. Certo? Certo. Questão de prova. Isso eu já falei, né? Que era questão de prova. O que? O id? O id, ego, superego, inconsciente, psicanálise. Falei. Acho que falou. Falei. Deixa eu só achar aqui o conteúdo, né? E a hora passa, a hora voa. Vocês doidos para fazer prova? Achei. Ai, ai, viu? Olha aqui. Página 264, tá? Vamos falar agora sobre o paciente depressivo. Então, comportamento do paciente com problemas emocionais. Então, existem diversos comportamentos característicos de um paciente com problemas emocionais. Tipo, o paciente depressivo. Antes de passar esse conceito de paciente depressivo, ansioso e estressado, eu gostaria de lembrar sobre os processos cognitivos. Vocês lembram que a professora falou que existe, por exemplo, no estresse, uma elevada liberação no corpo de ocitocina e adrenalina? Então, no estresse, lembram disso que eu fiz esse link, que o cérebro... Isso, cortisol, muito bem. Nathalie, muito bem. Nathalie, você tem que fazer psicologia, porque eu já vi que você tem um interesse muito grande. Ou leia mais, viu? Tá. Realmente, eu gostei muito do seu interesse, viu? E aí, veja, como vocês lembram disso aí, eu tenho um videozinho que fala que são hormônios. Na verdade, são neurotransmissores. Então, eu vou passar esse vídeo para vocês e vou comentando. Porque aí, a gente vai o vídeo é bem legalzinho, aqueles vídeos dos minutos psíquicos, que eu acredito que vocês gostam também, e aí a gente vai conversando. Só para relembrar esse ponto, porque é importante a gente lembrar disso, para entender o que é depressão, o que é ansiedade e o que é estresse, tá bom? Então, vamos lá. Falamos em outro vídeo sobre o que são os hormônios. Como prometido, hoje vamos falar sobre a relação entre hormônios, o que sentimos e o que fazemos. A endocrinologia comportamental é uma área que investiga os efeitos dos hormônios no sistema nervoso de animais. Os cientistas dessa área estudam vários seres vivos, mas vamos nos focar aqui nos humanos. A primeira conclusão importante dessa área é que a relação entre hormônios e comportamentos é bem complicada. Sim, hormônios influenciam alguns comportamentos, mas vários comportamentos também influenciam a liberação de hormônios no nosso corpo. Por exemplo, em uma pesquisa com casais heterossexuais, os cientistas concluíram que praticar sexo aumentou os níveis de testosterona muito mais do que os níveis prévios de testosterona impactaram as atividades sexuais. Outra pesquisa envolveu medir os níveis de testosterona de torcedores brasileiros e italianos no sexo masculino antes e depois da final da Copa de 1994. A partida foi muito disputada e decidida nos pênaltis. O principal jogador da Itália na época, Roberto Baggio, chutou para fora. Alguém viveu isso aí? 94, quem é que lembra? Não era nascido ainda, não. Ah, Doutora, eu sou de 97. tá vendo Também aí? não.
Tá vendo aí? Pois eu vivi isso, tá? E essa experiência viu que ela elevou, nesse caso, o nível, né, de cortisol e a adrenalina e desses hormônios que são neurotransmissores, tá? E aí eu vou adiantar aqui, porque agora, isso aqui que eu quero... Pronto, vamos lá. Aqui, vamos lá. Uma pesquisa indicou que casais recém-formados tinham níveis mais altos de ocitocina do que pessoas que não tinham um parceiro romântico, e os níveis permaneceram estáveis ao longo de 6 meses. Esses níveis de ocitocina foram capazes de prever não apenas o comprometimento e o afeto atual entre os pombinhos, como previu bem até quais casais permaneceram juntos 6 meses depois. Mas por mais interessantes que sejam todos esses dados sobre os hormônios, ainda restam muitas perguntas sem respostas. Por exemplo, será que a ocitocina é a causa por detrás de tudo isso? Ou ela foi apenas uma consequência da paixão inicial entre as pessoas? Como já falamos em outro vídeo, o fato de existir uma associação entre duas coisas não indica que uma cause a outra ou vice-versa. Então, para termos maior clareza sobre o papel de alguns hormônios nos comportamentos, são necessárias mais pesquisas. Independente disso, sabemos que os hormônios também são muito importantes para o desenvolvimento humano e influenciam quem nos tornaremos desde que somos um feto dentro do útero das nossas mães. Especialmente durante fases como a adolescência, por exemplo, e a menopausa também no caso das mulheres, os hormônios podem impactar muito os nossos comportamentos, mas vamos falar melhor disso em outros vídeos. Ok, vou voltar aqui para explicar um pouquinho. Então, nós temos aqui... eu vou voltar aqui, mas eu vou voltar mostrando um desenho que é maravilhoso. Espera aí. Calma aí que eu vejo serotonina, ocitocina e psicologia. Veja só que legal essa imagem, viu? Ó, que imagem massa. Amei. Ó, o quarteto da felicidade. Olha que legal. Serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Serotonina, praticar a gratidão, você recebe serotonina de graça. Olha para isso. Ou seja, você não precisa tomar o remédio psiquiátrico de tarja preta. Entendeu? Mas não que você não precise, que isso seja preconceituoso. Quando precisa, é preciso realmente, tá? Vou falar um pouquinho depois, mais pra frente, sobre isso. A endorfina, se você praticar atividades físicas, tá? Fazer planos, contato com a natureza. O sexo libera também a endorfina, olha como faz bem. A dopamina, dormir bem, comemorar, fazer respiração consciente, ouvir músicas, tomar sol. Então, nosso corpo é reflexo do que vibramos. Legal demais essa imagem. Eu não tinha visto ela ainda, mas a que eu queria ainda é outra aqui, essa aqui. Veja só. Temos aqui, olha, quando a gente vai fazer análise dos hormônios, dos neurotransmissores, nós temos aqui, ó, quimicamente explicado. A esquizofrenia é excesso de quê, minha gente? Dopamina. A ansiedade é escassez de dopamina. A felicidade é o quê? O equilíbrio da serotonina. Depressão, o desequilíbrio de quê? Da dopamina, serotonina, entendeu? Então, quando a gente tem essa imagem, deu para vocês entenderem com certeza melhor. Então, nós temos aqui a definição no nosso módulo sobre o paciente depressivo. E agora a gente já entende que não é somente uma questão comportamental, mas que também é algo que, por isso que existe química, por isso que existe droga, por isso que existe remédio, tá? O paciente, quando chega no psicólogo, já encaminhado pelo psiquiatra, diagnosticado com depressão, ele vai ter a medicação, tá? A terapia vai ajudá-lo a regular essas emoções, a compreender as dores, a fazer todo o processo aí, todo o caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, o que vai proporcionar a esse paciente uma possibilidade, devido
ele está tomando o remédio, de ele ter maior assertividade, maior concentração, já que essas substâncias já vão estar equilibradas no seu organismo, compreendem? E aí, ainda assim, em terapia, no meu caso, eu peço sempre para o paciente, principalmente quando tem depressão, mudança de comportamento quanto à atividade física e também quanto às questões mesmo de alimentação. Além de todo o processo de TCC, que é uma autodescoberta, que são as metas alcançadas, um exercício diário de compreender o que está sentindo, por que está sentindo, quando sente, por que sente, qual a intensidade desses sentimentos, dessas emoções, quais são as consequências desses comportamentos. Então, dessa maneira, ele vai estar tendo um trabalho educativo, está amparado aí pelos neurotransmissores, por essas substâncias aí, que vão equilibrar ele nesse momento, e a partir do momento que ele melhorar o manejo, que ele melhorar a maneira mesmo de comportar-se, gente, eu vou mutar, porque tá um barulho danado. A maneira de se comportar, que ele consiga se descobrir, ser feliz, se sentir melhor, com objetivos na vida, né? Já realizando algumas coisas, ele já começa a fazer o desmame desse medicamento psiquiátrico. Isso se for favorável, certo? Se for algo genético, que já tem mais pessoas na família com essa predisposição, o remédio geralmente é mais constante, certo? Temos aqui a definição, tristeza persistente, sentimento de desesperança, pessimismo, sentimento de culpa, inutilidade, desamparo. Temos 3 crenças, quem quiser anotar aí pode anotar. Quem quiser conhecer as crenças, para vocês poderem entender melhor vocês, existem 3 crenças. A crença do desamor, a crença do desvalor e a crença do desamor, desvalor e desamparo, tá? Essas 3 crenças, você pode fazer um teste aí, pode ser até na internet mesmo, e aí você vai ver onde é que tem mais na sua história de vida, no seu modo de olhar a vida, onde é que você tem mais Professora, carência, repita aí, por favor. onde você tem mais carência, entendeu? Certo? Desamor, desvalor e desamparo. São as crenças enraizadas. Obrigada. São as crenças enraizadas, inconscientes de nada, Rosiane. Inconscientes, que vocês fazem aquele exercício que eu expliquei e trazem para a consciência e começam a trabalhar, tá certo? Então, os sintomas da depressão são realmente sintomas perigosos, tá? Porque envolve realmente a desmotivação para a vida. Em alguns casos, tá? Existem intensidades, existem brevidades devido a questões mais próximas, existem também mais longínquas, né? Isso aí vai de cada caso um caso, tá bom? O paciente ansioso, professora. O paciente ansioso é uma característica biológica do ser humano que antecede momentos de medo, perigo e tensão. Ansiedade é diferente de medo. O medo já vou entrar no paciente estressado. O medo já está mais inclinado para a parte do estresse. Por quê? Porque o estresse é o presente, é o excesso de presente. Então, nós temos aí o medo. O medo pode ser saudável, o estresse pode ser, sim, saudável. O estresse é bom, porque quando a gente tem um estresse, no momento que a gente tem, por exemplo, eu vou fazer a prova, estou com medo de tirar nota baixa, tá? Então, olha aí, o medo, tá? Então, você vai fazer alguma coisa com esse medo, porque o seu corpo já liberou substâncias que vão fazer você o quê? Você ficar mais atento, mais assertivo. Olha aí. Então, a adrenalina e a ocitocina fazem com que você esteja mais focado. E aí por isso que às vezes quando você está estressado e começa a arrumar as coisas do seu estudo ficam mais organizadas. Pode durar pouco, pode durar muito, mas você percebe que você tem uma assertividade para poder aliviar aquela tensão que é o estresse de fazer a prova, tá? O estresse nocivo, que é o estresse ruim, é aquele que é o estresse crônico, onde você tem um agente estressor, ou seja, o presente é sempre um excesso, é sempre um problema, e esse agente estressor você não consegue regular.
Então, você tem um estresse bem, mas muito, muito, muito presente. E aí, você não consegue. Quem pode ser esse agente estressor? O cenário de onde você trabalha, onde você mora, uma pessoa, uma situação, podem ser agentes estressores, beleza? E isso faz com que esse nível de ocitocina e adrenalina em grande quantidade no seu corpo vai ocasionar um problema, uma patologia, uma doença, tá? Muitas vezes ligado à parte cardiológica, tá bom? Já a ansiedade é um excesso de futuro que já está ligada mais na somatização no corpo relacionado ao sistema gastrointestinal, tá bom? Então, a ansiedade é o quê? É marcada por sensações corporais desagradáveis, tais como a sensação de vazio no estômago, coração batendo rápido, nervosismo, aperto no tórax, transpiração. Quando a ansiedade torna-se frequente, pode se transformar em um transtorno, né? Transtorno como fadiga, a mesma coisa. Existe o quê? O excesso, compreende? Ou seja, é o excesso do que você ainda nem viveu. A imaginação tem a criatividade, o ser humano tem essa possibilidade de utilizar a imaginação para, né? Para o nosso desenvolvimento, para criar, para inovar, mas também a imaginação faz com que a gente realmente acredite nas nossas verdades. A ansiedade é isso, eu acredito realmente que eu não vou ter futuro. Eu acredito realmente que eu não vou ter, que eu não vou conseguir, tá? Então, você está olhando lá na frente, então você tem bola de cristal. O que é isso? Distorções cognitivas. Compreenderam a diferença entre ansiedade e estresse? Sim? Sim. Então, é isso mesmo. Eu tenho um videozinho para vocês aqui, que com certeza é um vídeo de homenagem a vocês mesmo, de gratidão, tá? Por tudo que a gente viveu aqui. E eu gostaria de passar ele para vocês. É um vídeo que eu encontrei e que realmente, assim, acredito ser o que eu precisava dizer para vocês, tá certo? Que vão aí alcançar um sucesso profissional bastante humanizado. Essa mensagem aqui é para vocês, turma. Como seria um mundo sem enfermeiros? Há mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Porém, só 17 milhões de enfermeiros. O que isso significa? Menos enfermeiros significa que sua vida pode ser mais curta, que tem mais chances de contrair graves infecções, que pode ter mais complicações cirúrgicas ou hospitalares, significa morte para pacientes em cuidados intensivos, a falta da enfermagem. Os enfermeiros nos ajudam a ter uma vida mais longa. A termos uma melhor qualidade de vida. Qual o segredo deles? Enfermeiros cuidam de pessoas e não de doenças. Aliviam as pessoas como um todo e as educam. Fazem da prevenção a sua prioridade. E sempre estão aprimorando seus conhecimentos. Nunca parem de estudar, turma. Sempre leitura, bastante leitura. Em um mundo sem enfermeiros, quem cuidará de nós? Como a palavra cuidado é forte. Primeiro se cuidem, se amem, se entendam, para que vocês possam dar o melhor de vocês para o outro profissionalmente. Tá bom, pessoal? É essa a mensagem da professora, tá? E lindo vídeo, professor. Que bom, é esse carinho aí que eu desejo a vocês. Quero encontrar vocês aí nesse percurso com muitas histórias. Hoje eu recebi uma ligação de um aluno
tá? Com muitas histórias bonitas, que os professores comentem que o aluno tal, do grau, de tal turma hoje está trabalhando, está fazendo um trabalho diferenciado, e é isso que a professora deseja. A gente não está aqui, não é de brincadeira, não é só para dar aula. A gente está aqui para poder ver vocês crescerem, que a gente seja alguma coisinha, uma sementinha, uma molinha aí para impulsionar vocês aí, para que vocês tenham realmente realizado o sonho de vocês, mas que vocês ajudem as outras pessoas também. Tá certo assim? Muito Verdade. obrigada, gratidão assim imensa, tá? A prova não tá difícil. Pode dar uma olhadinha na prova. A prova vai ficar até amanhã, tá? Depois da minha live do grau, que é quando eu vou computar as notas. Então, termina umas 9h20 a live. E aí eu já vou começar no computador a começar a lançar as notas. Porque eu quero muito ver vocês sexta-feira, lá no grau. Tá bom? Um beijo. Oi, vai cair, eu tenho 1 minuto, acredita? Boa Aí, é noite. porque eu tava sem internet, aí eu quero Beijo. saber se aquela atividade pode entregar até meia-noite. Pode, fique tranquila. Junto com a prova Obrigada. amanhã, viu? Viu? Obrigada. Agora, a prova já vou lançar lá no grupo, viu, gente? Fiquem com Deus. Tchau, professora. Tchau, muito obrigada.